Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, no município de Imperatriz. Dando sequência à nossa aula, na aula anterior a gente falou sobre o conhecimento sobre as doenças, a gente viu um histórico, alguns pesquisadores que contribuíram para descobrir como os micro-organismos causam as doenças. Hoje a gente vai entender, é, dando continuidade, o corpo e as doenças transmissíveis. Como assim? A gente vai entender como o corpo se defende das doenças. E quando ele fala doenças transmissíveis, é que elas passam de uma pessoa para outra. Então, o corpo ele vai ter alguns mecanismos de barreira, de defesa contra essas doenças que vão estar sendo transmitidas. Então, para iniciar a nossa discussão, a gente vai ouvir uma música que é chamada de O Pulso, da banda Titãs, do álbum On Black Boom, de 1989. Então, vamos ouvir essa música. Eu posso falar? Fazer malabarismo! Eu tenho. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia. Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia. Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria. Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. O corpo ainda é pouco. Assim, reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Assim. Pulso. 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 Então, aí na música a gente vê o nome, que ele cita o nome de várias doenças, ele cita o nome de catapora, de gripe, de sarampo, várias doenças que você, querendo ou não, você tem um certo conhecimento sobre elas. E aí ele fala o nome de várias doenças, e aí ele fala, e o pulso ainda pulsa. Por quê? Porque ele fala o nome de várias doenças e uma das coisas que a gente faz para saber se a pessoa está se sentindo bem ou mal, a gente pega no pulso dela e vê, não, o pulso dela ainda tá pulsando, tá normal, tá ok. Isso significa dizer que o coração da pessoa, ele tá batendo, seja a pessoa tá viva, mesmo tendo algumas doenças. Só um momento.
que acontece? Como tem essas várias doenças, ou qual é o objetivo da música? Falar que existem várias doenças que afetam o corpo, que afetam o organismo, e falar que, mesmo assim, o pulso continua pulsando, a pessoa está viva, a pessoa ainda está sobrevivendo aqueles problemas, aquelas doenças ali. Então, para dar continuidade, a gente sabe que existem essas inúmeras doenças e que essas doenças elas são causadas por inúmeros agentes e que esses agentes causadores de doenças eles podem estar em toda parte, eles podem estar na água. A água pode estar contaminada, a água pode estar poluída com micro-organismos ali que podem causar doenças, com sujidades que podem causar essas doenças. Podem estar no solo também. Você pode se contaminar com algum micro-organismo, com algum verme que esteja presente no solo quando você anda nesse solo contaminado, desprotegido, descalço. Pode estar no ar. Esse ar pode estar poluído, pode estar contaminado, ou pode estar nas partes do corpo, pode estar nos alimentos contaminados. São vários os lugares que esses agentes causadores de doenças podem estar presentes. Então é bom ter bastante cuidado com a água que você bebe, com o alimento que você consome, com o ar que você respira, com o lugar que você pisa, com relação a esses agentes causadores de doenças, porque você pode acabar contraindo esses agentes e, consequentemente, desenvolver uma doença. Como, por exemplo, a gente sabe que agora o momento é o quê? É usar máscara. Por que usar máscara? Porque o vírus que está circulando, eles podem estar suspenso no ar e, consequentemente, quando você estiver caminhando e respirando, você pode acabar contraindo esse vírus e, consequentemente, manifestar uma doença. Então, a gente sabe que esses agentes causadores de doenças, eles podem estar em inúmeros ambientes e quando você entra em contato com essas bactérias, esses vírus ou vermes, pode acabar contraindo essa doença. E quando você contrai essa doença, o corpo ele tenta se defender. Mas como que o corpo se defende dessas doenças, desses micro-organismos? Existem dois meios. Existe a defesa inata e existe a defesa adquirida. Como assim defesa inata e defesa adquirida? Defesa inata é aquela que você nasce com ela. É uma defesa que vem com o seu nascimento. Por isso que a gente chama de defesa inata ou defesa inespecífica, também chamada de resistência. Como assim? A gente tem como exemplo de defesa inata, a gente tem a pele e as mucosas e temos os leucócitos. Como assim a pele é um meio de defesa? Sim, a pele é um meio de defesa. Se você observar, a pele ela recobre todo o nosso corpo. E a mucosa é um tecido que reveste internamente os nossos órgãos. Eles são um mecanismo de defesa porque elas tentam impedir a entrada de agentes, tentam impedir que micro-organismos entrem no nosso corpo. A nossa pele faz isso, as nossas mucosas fazem isso. Que são mucosas, volto a repetir, são os tecidos que revestem, recobrem os nossos órgãos internos. Por exemplo, o nosso estômago tem um tecido que reveste ele por dentro, é uma mucosa. E ela tenta impedir com que micro-organismos entrem no tecido, entre no corpo, passe para outros órgãos e acabe fazendo com que a gente desenvolva uma doença. Por exemplo, a gente tem a mucosa no estômago e além disso a gente tem o ácido que é jogado no estômago para digerir os alimentos produzidos pelo corpo. Esse ácido ele mata muitos micro-organismos, mata muitas bactérias. Então isso é um mecanismo de defesa inata. A pele que recobre o nosso corpo, que reveste o nosso corpo, ela impede a entrada de micro-organismos. Isso é defesa inata, porque já veio com a gente, já veio desde o nascimento. Uma outra são leucócitos. O que são leucócitos? Os leucócitos são células de defesa do nosso corpo presentes no nosso sangue. São células, eu acredito que vocês lembram, é a menor unidade estrutural e funcional do corpo dos seres vivos. Então, os seres vivos eles são formados por células. Um dos tipos de células que a gente tem são os leucócitos. E onde esse tipo de célula está? No sangue. Qual a função dessa célula? Defesa do organismo. Como que ela defende o organismo? Ela combate os agentes invasores. É como se fosse um exército de células. Elas estão ali. Quando entra um exército que vem atacar o corpo, por exemplo, um exército de bactérias que vem atacar o corpo, elas vão lá matar essas bactérias. Entram os vírus, elas vão lá matar esses vírus.
Então, vermes, elas vão tentar eliminar esses vermes. Isso é o que os leucócitos fazem. É um exército de defesa. São células de defesa do nosso organismo. Mas nem sempre a pele, as mucosas e os leucócitos, eles dão conta de fazerem a defesa do organismo. Então entra em ação o quê? A defesa adquirida. E o que é uma defesa adquirida? É uma defesa específica. É uma defesa chamada de imunidade adquirida. Ou seja, a gente adquire ela. Ela não nasce com a gente adquire ela. Como? Através de antígenos e anticorpos. Mas o que é antígeno e o que é anticorpo? Antígeno são as substâncias estranhas, qualquer substância estranha, seja ela micro-organismo, seja ela uma partícula de uma molécula que venha causar doença no nosso organismo. Se é um agente invasor, se não faz parte do nosso corpo, é um agente invasor que causa problema, que causa doença, é antígeno. E o que é um anticorpo? Anticorpos são as células que vão neutralizar esses antígenos. Elas neutralizam, elas param, elas bloqueiam o antígeno, fazendo com que eles não desenvolvam a doença. Vamos entender melhor como funciona o leucócito e como funcionam os antígenos e anticorpos. Primeiro a gente vai ver como funcionam os leucócitos, que é uma imunidade inata, é uma imunidade inespecífica que nasce com a gente. Então eu tenho aqui, vocês estão observando aqui, ó, aqui embaixo onde eu estou mostrando, eu tenho o vaso sanguíneo. Como eu falei para vocês, os leucócitos são células de defesa que estão no sistema sanguíneo, ou seja, estão no nosso sangue, ok? Então essas célulazinhas aqui são os leucócitos que estão no nosso sistema sanguíneo. Aí você vê aqui, ó, a pele, ela foi rompida. O que é a pele? É uma barreira de defesa do nosso organismo. Ela impede a entrada de micro-organismos. Mas o que aconteceu? Teve um corte na nossa pele. Foi rompida a barreira? Foi. Então pode entrar ali bactérias, vírus, algum agente que possa causar problemas, infeccionar. É por isso que a maioria das vezes nossos cortes infeccionam. Então a barreira ela foi rompida, ela está aberta. Se ela foi aberta aqui, ó, os micro-organismos eles estão entrando no corte que teve na nossa pele. Então é preciso que haja um meio de defesa, porque a primeira linha de defesa que era a pele, ela foi rompida, que é a barreira. Aí os micro-organismos entraram no corpo, eles conseguiram entrar. E aí as células que são os leucócitos, eles vão fazer o quê? Eles vão sair dos vasos sanguíneos e vão encontrar esses micro-organismos e vão fazer o quê? Englobar essas partículas estranhas. Elas vão é como se fosse comer, elas vão engolir eles e digerir essas partículas estranhas. Elas vão matar essas partículas estranhas, elas vão matar esses micro-organismos. Para quê? Para evitar que eles causem doenças. É assim que os leucócitos funcionam. Mas, como eu falei para vocês, algumas vezes esses leucócitos não dão conta ou eles não conseguem impedir. Então entra em ação outro mecanismo de defesa, que a gente chama uma defesa específica ou imunidade, que é uma defesa adquirida, que a gente chama da relação antígeno-anticorpo. Para vocês entenderem, tá aqui, ó, uma especificidade. O que isso quer dizer? Essa especificidade quer dizer que a imunidade ela é específica para um determinado fim. Elas vão sempre combater aquele mesmo agente. Se é um verme, elas vão combater sempre aquele mesmo verme. Se é uma bactéria, vão combater sempre aquela bactéria. Se é um vírus, vão combater sempre aquele vírus. É uma relação de chave e fechadura. Você vê aí, ó, que eu tenho um antígeno, que é como se fosse a fechadura, e o anticorpo, que é a chave. Eles se encaixam perfeitamente, demonstrando que existe uma especificidade. Como assim? Eles se encaixam um no outro. Aquele anticorpo ele só consegue combater aquele agente ali, aquele antígeno ali, outro não. Isso é a especificidade dessa relação antígeno-anticorpo. E o que é antígeno? Como eu falei para vocês, qualquer substância estranha, qualquer patógeno que entre no corpo para causar problema, para causar doença. O que é anticorpo? É a célula, é o agente que vai neutralizar o antígeno, que vai parar ele, dizer parou, não vai mais causar doenças, para aí mesmo, vamos parar por aqui, preciso defender o corpo. É um exército de defesa também, só que ele tem uma especificidade.
Enquanto o leucócito ele ataca qualquer coisa, o anticorpo não, ele tem uma especificidade. Ele é produzido para combater somente aquele antígeno ali. Você consegue ver aqui, ó, nessa segunda imagem, eu tenho os anticorpos, que estão em formato de Y, e tenho os antígenos, que estão aí, ó, esses conezinhos, essas bolinhas, esses cilindrozinhos colados aí em uma superfície. Essa superfície aí é o patógeno, é o agente causador da doença. E aí ele vai vir com uma especificidade, ele vai vir com esse conezinho, ele vai vir com essa bolinha, ele vai vir com o cilindro. E o corpo, o organismo, ele vai, para se proteger, ele tem um determinado tipo de leucócito, não aqueles lá que a gente falou, outros leucócitos. Eles vão começar a produzir os anticorpos. E os anticorpos vão ser produzidos para aquele determinado fim, para combater aquele antígeno. E aí você vê aqui, ó, que o anticorpo ele tem a terminação dele, ó, que é o sítio de ligação que a gente chama, ele vai se encaixar perfeitamente no antígeno. É isso que a gente chama de especificidade. Os anticorpos são produzidos por um determinado tipo de leucócito. Então, um tipo de leucócito vai produzir os anticorpos. Esses anticorpos são específicos, ou seja, possuem um sítio de ligação que vai combater um determinado tipo de antígeno, ou seja, um determinado tipo de patógeno. Ele vai se ligar somente a ele, fazendo o quê? Eliminando esse patógeno, matando esse patógeno. É por isso que a gente diz que essa imunidade é uma imunidade específica. Ou seja, ela protege o corpo para somente daquele determinado fim ali. E se entrar outro patógeno, tem que ser produzido um outro anticorpo para aquele patógeno. Entrou outro, vai ser outro anticorpo que vai ser produzido, porque cada anticorpo ele combate um tipo de antígeno, certo? Então, vale ressaltar que essa resposta dos anticorpos, ela não é instantânea. Ela demora um certo tempo, essa resposta de anticorpos, de produção de anticorpos. Então, o antígeno entrou no corpo, começa a manifestar a doença, a pessoa começa a sentir os sintomas, e enquanto isso o corpo está produzindo um anticorpo. Depois é que esses anticorpos eles começam a combater a doença. Por isso, na maioria das vezes, a gente tem que tomar medicação, porque leva um certo tempo para produzir esses anticorpos. E na maioria das vezes, você sente os sintomas da doença e você fica mal. Você sente febre, você sente dor de cabeça, você sente dor de garganta, você sente mal-estar. Que é aquilo que a gente falou na aula passada. O que são as doenças? É um mal-estar, é quando o organismo não está bem. Então, se demora um certo tempo para se produzir esses anticorpos, então a pessoa pode sim apresentar esses sintomas e algumas vezes ela pode, na maioria das vezes ela tem que tomar uma medicação para ir amenizando esses sintomas até o organismo combater. Que a gente está vendo que é acontecendo atualmente. O coronavírus está aí, a gente está tentando fazer o quê? O corpo ele tenta desenvolver os anticorpos, mas é difícil produzir anticorpo. Como eu falei para vocês, existe uma especificidade. Então o anticorpo ele tem que ser para o coronavírus, não é qualquer anticorpo que vai atacar, vai ser um anticorpo produzido para o corpo vai produzir um anticorpo para aquele vírus ali. E o corpo demora a produzir, alguns não produzem, alguns organismos não produzem, então tem esse problema aí. A gripe é a mesma coisa, são várias as doenças e são vários agentes que entram no corpo e assim são vários anticorpos produzidos. Vale lembrar que esses anticorpos, uma vez produzidos, eles ficam no organismo. Eles ficam no corpo, guardado ali. Por isso que a gente chama de defesa de memória, porque o organismo ele aprende. Então, quando aquela doença atacar de novo, quando aquele micro-organismo, aquele agente, aquele patógeno atacar o corpo de novo, eu já tenho um anticorpo produzido. Então, a resposta ela é mais rápida, a defesa ela é mais rápida. Então, você pode nem manifestar mais os sintomas, porque o anticorpo ele vai ser produzido mais rápido, ele vai aumentar a quantidade mais rápido e combater, então, a doença, e você nem manifesta as doenças. E algumas doenças você apresenta ela apenas uma vez, porque após produção de anticorpos, você não terá mais essa doença, porque os anticorpos já foram produzidos e eles ficam defendendo sempre o organismo. Mas a questão é,
Como esses anticorpos são produzidos? Eles podem ser produzidos sozinho pelo corpo ou eles podem ser induzidos. O corpo ele pode ser induzido a produzir esse anticorpo. Como? Através de soros e vacinas. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre esses meios de induzir o corpo a produzir uma vacina, ou a produzir um anticorpo, ok? Então, tenham todos um bom descanso, ótimos estudos, respondam às atividades. Qualquer dúvida, chamem o professor e até a próxima aula.